Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, com renovada alegria e desde já lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Peço aos queridos amigos que, após ouvir e assistir esta palestra, façam a sua avaliação, pois é importante para que o YouTube continue divulgando nossas mensagens cristãs. Uma boa noite para todos nós. O Carnaval no Brasil começou dia 1º de janeiro e deve se prolongar para além da quarta-feira de cinzas. O nosso tema de hoje, solicitado pela direção da casa, é instigante e exige um exercício de futurologia. Por que lhes digo isso? Porque nos foi solicitado conversarmos um pouco sobre o tema Como será o Carnaval no mundo de regeneração. Evidentemente que o advérbio como indica modo de execução, indica processo. Então teremos que fazer uma abstração para pensar. Quando atingirmos o mundo de regeneração, ou seja, sairmos do mundo de provas e expiações, para esta nova fase no progresso espiritual do planeta, como será o Carnaval nesse momento? A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: fiquemos com Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Disse-nos a mentora: parece-nos que, nos moldes apresentados desde o século XIX, o Carnaval, apesar de lícito, ainda não convém. E por qual razão afirmamos isso? Vamos recuar no tempo para ver as ideias precursoras do Carnaval e saber se houve uma mudança acentuada dos tempos idos aos tempos presentes. Uma das primeiras manifestações nesse sentido eram as chamadas festas populares da antiguidade, com muita música, com muita bebida, com muita alegria e algumas com sacrifícios humanos. É algo quase que impensável. Sacrifícios humanos, sim. Muitas festas populares da antiguidade sempre continham um sacrifício humano, o qual era oferecido às divindades que eram cultuadas, no sentido de agradá-las. Nós temos ainda como ideia precursora as festas romanas e gregas, chamadas Saturnália e Bacanália. A festa Bacanália era realizada em homenagem ao deus Baco, que na Grécia era chamado de Dionísio, daí a festa Bacanália na Grécia ser chamada dionisíaca, e que se caracterizava tanto a Saturnália quanto a Bacanália por um amplo desregramento moral. A Saturnália era em homenagem ao deus Saturno e tinha a ver com as colheitas que eram realizadas naquela época. A palavra carnaval
ela vem do latim carne levare, que significa afastar-se da carne. E esse termo começou a circular, a aparecer entre os séculos XI e XII. Mas também nós podemos considerar que o verbete carnaval é formado de letras iniciais da expressão carne, nada, vale. Da palavra carne, as letras CAR, car, das palavras nada, as letras N e A, na, e da palavra vale, as letras VAL, carnaval. Isso nós encontramos como registro histórico. Mas quando eu estava elaborando a reflexão, eu tive a tentação de perguntar à mentora Glorinha como o mundo espiritual vê o carnaval. E ela disse assim: o mundo espiritual não condena o carnaval, nem qualquer outro evento social, mas enfatiza a importância do equilíbrio e da responsabilidade em nossas ações. Durante esses dias de celebração, é essencial mantermos o cuidado com nossos pensamentos, palavras e atitudes, evitando excessos que possam prejudicar a nós mesmos ou aos outros. Depois que ela disse isso, eu me recordei de que uma manifestação carnavalesca muito bonita era a Festa das Máscaras em Veneza, na Itália. Uma festa em que as pessoas iam para se divertir, sem nenhum desregramento. A única coisa que tinha muito era alegria e a circunstância de manter o rosto sempre coberto com a máscara, até para criar um certo ar de interesse, de curiosidade, de suspense. Mas o carnaval, nos moldes que tem sido, especialmente nos séculos XX e agora XXI, ele tem trazido consequências complicadas para a sociedade. Nos moldes atuais do carnaval, nós podemos identificar 3 tipos de consequências para a sociedade de uma forma geral. Consequências socioeconômicas, biopsicossociais e espirituais. Vamos fazer uma apreciação sobre cada uma delas. Consequências socioeconômicas. É fato que muitos foliões endividam-se por meses em função dos 4 dias de carnaval, de folia. E aí cria um aperto no orçamento doméstico. Por quê? Porque gasta muito dinheiro com fantasias, com comidas, bebidas, transporte, que acabam se tornando inimigos do orçamento doméstico. E claro, essas despesas terão que ser pagas. Os compromissos financeiros terão que ser honrados. E muitos são iludidos pelas propagandas de cartão de crédito 10 vezes sem juro. Como se o mundo do comércio fosse um mundo franciscano, em que se faz caridade. Claro que tem juro. Mas é uma forma ilusória de atrair a criatura para o consumo. Um outro elemento presente nessas consequências socioeconômicas é o aumento da violência. Por que aumento da violência? Especialmente por conta do elevado consumo de bebidas alcoólicas. Um outro elemento que aparece muito citado pelos especialistas em comportamento humano no carnaval é a questão da nudez corporal. Há um sentimento de liberdade e lassidão e as pessoas praticamente despem-se completamente
E, evidentemente, que aquelas que estão acompanhadas, a depender de quem as acompanha, pode haver uma crise de ciúme pelos olhares lascivos que se dá àqueles corpos desnudos. E isso, invariavelmente, termina em confusão, quiçá até assassinato. Outra questão complicadíssima no aumento da violência é o uso de drogas ilícitas, principalmente quando elas são misturadas com o álcool, em que as pessoas perdem completamente o bom senso, o discernimento. Uma outra consequência socioeconômica é o aumento nos acidentes de trânsito. E novamente aparece aí a combinação álcool e drogas na gênese dessa consequência. E parece que os motoqueiros estão entre os mais acidentados. E a última consequência socioeconômica é a mortalidade trágica. Sim, porque essas circunstâncias de uso exagerado de drogas, de álcool, invariavelmente desaguam em acidentes graves, acidente de carro, acidente de moto, em homicídios e até suicídios. Contemplo esse doloroso cenário. E na gênese, mais uma vez, essa combinação perversa do álcool com as drogas ilícitas. Entre as consequências psicossociais, a primeira delas, e que mais chama atenção, é a gravidez indesejada. Sim, porque a bebida, a nudez, a lassidão, o excesso de liberdade, a própria ideia do carne nada vale, isso vai resultar, muitas vezes, no encontro dos corpos, que os jovens chamam de transar, a transa do carnaval. Há um ditado popular, isso da época da minha adolescência, juventude, que dizia que os filhos do carnaval nascem em novembro. Isso quando não são abortados em maio. É fato que, em função da falta de discernimento, da falta do juízo psíquico alterado pela bebida, muitos apaixonados do carnaval acabam mantendo relações sexuais sem nenhuma estratégia preventiva. Agora, nesta gravidez indesejada existe um subproduto muito doloroso, que é o aborto. Como eu disse, os filhos do carnaval nascem em novembro, quando não são abortados em maio. Abril, maio, junho, quando a jovem se descobre grávida e que não quer, por diferentes razões, levar a gravidez a termo. E aí comete o mais grave de todos os pecados humanos. Uma outra consequência biopsicossocial é a contração de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, porque a alegria do carnaval parece obnubilar a responsabilidade das criaturas para com a sua própria saúde genésica, que, somada à êxtase provocada pelo álcool, vai, sem dúvida alguma, desaguar nessas graves consequências. É preciso que nós consideremos também as chamadas doenças do beijo. Porque no carnaval se beija à toa, se beija conhecido e desconhecido. E, aliás, muitas vezes, as consequências começam nesse beijo aparentemente ingênuo.
Doenças do beijo como a mononucleose, a herpes labial, a candidíase oral, são consequências que podem acontecer. E a terceira consequência biopsicossocial são as chamadas psicopatologias. A gente precisa entender que nesse período que o Tim Maia chamava liberou geral, há uma busca por validação social. Muitos excessos no carnaval são movidos pelo desejo de aceitação e pertencimento. A criatura passa 11 meses trancada nas suas angústias psíquicas. E no carnaval, então, coloca tudo para fora, principalmente esse desejo de aceitação e pertencimento. E essa necessidade de ser desejado pode levar a comportamentos impulsivos e pouco refletidos. Exposições excessivas nas redes sociais, envolvimentos afetivos sem nenhum discernimento. Nós precisamos lembrar que o carnaval favorece a sensação de liberdade e descontrole. E neste aspecto, o contexto festivo do carnaval pode facilitar um comportamento absolutamente dissociado da responsabilidade. As pessoas se tornam irresponsáveis no comportamento. Alguns psicólogos e especialistas de comportamento humano dizem que isso pode estar relacionado ao conceito de desindividuação, em que a identidade pessoal da criatura se dissolve no coletivo. A criatura como se apaga. Eu não existo, eu estou aqui no meio do grupo, então tudo que eu fizer é válido. E aí realiza os chamados atos impulsivos e irresponsáveis. E as consequências espirituais? Bom, nós temos 2 grandes grupos de consequências espirituais: as obsessões e o endividamento espiritual. Eu recomendo que o amigo, a amiga, leia o livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, pela pena mediúnica do Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo, saudoso Di. Porque há uma apreciação do carnaval absolutamente extraordinária, feita pelo Manuel Filomeno de Miranda, principalmente num capítulo em que há grande participação de Bezerra de Menezes, na organização dos postos de socorro no Carnaval Carioca. É uma descrição belíssima. E aí a gente vai entender o porquê das obsessões no Carnaval. Porque o Carnaval também é espiritual. Não pense você que ele é somente dos encarnados. Os desencarnados participam, principalmente aqueles que, quando estavam na Terra, quando estavam encarnados, eram brincantes, foliões intensos. E que também, muitas vezes, praticavam toda essa maluquice carnavalesca que a gente vê por aí. Os espíritos temporariamente inferiores, eu digo temporariamente porque a tendência de todo espírito é progredir, se aproveitam para intensificar os processos obsessivos, incentivando os encarnados a cometerem todo tipo de abuso, seja com a bebida, seja com o sexo, seja com as drogas, até mesmo com a violência. E podemos chegar até, por um processo obsessivo, as criaturas a praticarem crimes. Devemos considerar nesse processo obsessivo que existem espíritos que ainda não conseguiram
se desvencilhar dos vícios do corpo físico, ou seja, de quando estavam encarnados, e consomem seus vícios por intermédio dos atuais encarnados, estimulando ao consumo desregrado de álcool, de drogas. Esses espíritos são chamados espíritos vampirizantes. Existe uma imagem muito interessante na internet de um espírito vampirizante sorvendo a bebida alcoólica que o encarnado está usando. Os benfeitores espirituais ficam extremamente sobrecarregados de trabalho nesse período de carnaval. Não apenas para proteger os seus tutelados, como também para acudir todos aqueles espíritos desencarnados por morte, violenta ou não, no período carnavalesco. Os processos obsessivos na época do carnaval, eles aumentam, inclusive de intensidade, e causam inúmeros transtornos. Aí você pode perguntar, e o que eu faço? O carnaval não é proibido, mas não tem como você se livrar da influência espiritual naquela manifestação coletiva. Normalmente, invariavelmente, as pessoas são psiquicamente levadas a participar da alegria e muitas vezes, o discernimento falha. A outra consequência é um endividamento espiritual. E esse endividamento, ou seja, aumentar o nosso passivo negativo do ponto de vista espiritual, é uma consequência natural do desregramento de conduta motivado pelos excessos de toda a ordem, especialmente de álcool e outras drogas psicoativas. Observe, meu amigo, que com o discernimento alienado na histeria coletiva, cada criatura vai armazenando os seus débitos espirituais que em algum momento terão de ser quitados, nesta ou nas próximas existências. Não esqueçamos do que disse Jesus, que ninguém sai da prisão até que o último ceitil seja pago. A prisão espiritual. O que caracteriza o carnaval no mundo de provas e expiações? Lembra que eu falei há pouco, recomendei há pouco, que todo mundo lesse Nas Fronteiras da Loucura, especialmente o capítulo 6, lá do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, com o Divaldo Franco. Nesse capítulo 6, eu tirei algumas apreciações feitas pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Num deles, Filomeno diz assim: há estudiosos do comportamento e da psique sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale. A primeira sílaba de cada palavra compôs o verbete carnaval. Olha que interessante. Há estudiosos que estudam o comportamento humano, que estudam a psique humana, sejam eles psicólogos, psiquiatras, e estão convencidos de que uma vez por ano isso vale. Lembra que eu falei que são 11 meses de tensão, de guardar muitas angústias, e que no carnaval, voltando lá ao Timaya, liberou geral. O Manuel Filomeno de Miranda diz ainda: sem dúvida, porém, a festa é um vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes. Falei que na antiguidade, melhor dizendo, havia inclusive nas festas
precursoras do carnaval como nós conhecemos, até sacrifícios humanos. Precisamos lembrar que, pelo excesso de álcool, de droga, pelo ciúme, pela violência, quem comete um assassinato durante a quadra carnavalesca está fazendo o que se fazia na antiguidade, um sacrifício humano. E quando se pergunta, no próprio livro, o porquê desse comportamento, desse vestígio da barbárie, do primitivismo, o Filomeno de Miranda explica dizendo: grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródomos da razão. Olha que interessante, entre o instinto e a razão. Mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Então, necessitando mais dessas sensações efêmeras, fugidias, temporárias, do que pelas emoções superiores, mais pensando na matéria do que no espírito. E aí o Filomeno diz: natural que se permitam nestes dias, para quem pensa assim, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. Olha que interessante. Então, se o sujeito ficou 11 meses preso dentro de si mesmo, na semana do carnaval, nos dias de carnaval, no mês do carnaval, ele vai se permitir todo tipo de excesso. Mas a grande pergunta, que é o tema da reflexão, é: como será o carnaval no mundo de regeneração? Que ele vai continuar a existir. Aí eu vou aproveitar as lições do Filomeno de Miranda. Porque da mesma forma que ele disse que as criaturas ainda transitam entre os limites do instinto e os pródromos da razão, que a festa é vestígio da barbárie e do primitivismo, ele agora vai trazer uma mensagem de esperança, de conforto, dizendo: esses vestígios um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Olha que interessante. Então, no mundo de regeneração, seguramente nós não veremos esta loucura desenfreada. É preciso, diria eu, e nem sei se estou forçando a barra ao dizer isto, e se é possível, é preciso espiritualizar o carnaval. Ver o seu lado festivo, alegre, sem que isso obrigatoriamente precise de nudez, precise de excesso de álcool, precise de drogas ilícitas, precise de violência. Não. Espiritualmente nós vamos vencer os desafios da matéria e fazer uma festa, como diz o Filomeno, cheia de beleza. Transformar o carnaval numa verdadeira arte, uma arte de paz. E aí, partindo dessa premissa do benfeitor Filomeno de Miranda, a nossa benfeitora Glorinha fez umas sugestões sobre as características do carnaval no mundo de regeneração. Eu achei muito interessante a forma como ela descreveu. Há uma mistura de razão e poesia. Ela diz assim: a festa será pautada na alegria,
no respeito e na ética dos relacionamentos. Olha que interessante. A nudez do corpo será substituída pelo revestimento da alma, com a roupa dos sentimentos nobres. Aquilo que o Filomeno de Miranda está falando lá do se ver o carnaval na sua beleza, como arte, como um momento de grande alegria. A embriaguez, diz a Glorinha, será exclusivamente das boas obras, com amparo às almas transviadas da rota do amor. Perdão. Vão continuar a ter as criaturas com excessos? Vão. O mundo de regeneração é diferente do mundo ditoso. No mundo de regeneração, é mais ou menos aquele sujeito que faz uma cirurgia cardíaca e sai do hospital de cadeira de roda, com uma lista imensa de recomendações que ele precisa cumprir direitinho, senão ele volta para a mesa de cirurgia. O mundo de regeneração é isso. Os desafios vão continuar. O mundo de regeneração não é um mundo cor-de-rosa, sem nenhum tipo de problema e dificuldade, muito pelo contrário. Nós é que estaremos mais instrumentalizados para enfrentar as dificuldades. Disse a benfeitora Glorinha, a fantasia predominante será da caridade, alcançando as criaturas em si mesmas e no próximo, nas dimensões material, moral e espiritual. Olha que interessante. É possível a prática da caridade? Sim, sim. Disse ela, nas passarelas momescas desfilarão o respeito, a paciência, a lisura, a ética, a bondade, o recato moral e tudo mais que for sadio à alma. Olha que interessante. Por isso que eu disse, há uma certa poesia na oferta dessa reflexão da benfeitora. O carnaval pode ter tudo isso? Pode. E só não tem porque o homem está preso na âncora material do carnaval. É preciso espiritualizar o carnaval. Conclusivamente, meu amigo, a conclusão é curta, bem objetiva. Não esqueça, o carnaval também é espiritual. Por isso, escolha sempre o lado bom. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, como será o carnaval no mundo de regeneração, eu agradeço o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas, desejando a todos um excelente carnaval. E despeço-me com um forte abraço, na paz de Jesus. Fiquem com Deus.